né, pessoal? O pessoal está entrando aí. Nossa aula de hoje, a gente vai dar sequência ao livro 4, tá? Quem está com a apostila aí, livro 4. Nós estamos com o conteúdo bem tranquilo, como hoje é a nossa penúltima aula, né? Porque a última aula ainda é no nono tempo. Nós estamos na penúltima aula ainda desse primeiro semestre, depois nós temos 2 semanas de recesso, louva a Deus, graças a Deus. Nós vou estar terminando o conteúdo de teorias demográficas, que nós não conseguimos terminar na aula passada, tá? E aí a gente vai retomar um capítulo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar o material de vocês, dentro da frente A, depois de teorias demográficas, ele volta retomando alguns conceitos que nós já falamos, tá? Então ele fala de movimentos populacionais, nós já falamos de maneira geral, mas eu foquei mais para o Brasil, né? E aí depois ele fala, de maneira geral, sobre os setores da economia, tá? Eu não coloquei no slide especificamente sobre setores da economia, mas se der tempo eu dou uma geralzinha mesmo sem slide, por quê? Porque no retorno pós-recesso, nós já vamos entrar com um conteúdo mais, vamos dizer assim, novo em relação ao que a gente viu até agora. Então, hoje, nessa aula e na próxima aula, nós vamos estar encerrando esse conteúdo aí dessa frente para a gente iniciar, né, no retorno, não sei se por aqui ou presencial, não sei como é que vai ser. Deixa eu só ver se eu coloquei no... Tá. A gente vai estar iniciando, então, um outro conteúdo, tá bom? Eu não mandei o slide, se vocês quiserem eu mando depois para vocês, né, porque das teorias demográficas são os mesmos que eu já tinha mandado, e do outro não tinha muita grande novidade para vocês, né, tirando alguma parte que eu coloquei sobre refugiados que a gente não tinha comentado, tá? Então, vamos lá? Será que tem mais alguém? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Um oi, boa tarde, boa noite. Vamos lá, cadê o povo? O povo já viajou? Professor. Bom dia, meu amor. Parece que toda quarta-feira, assim, o tempo é o escolhido, né? A mudança de tempo, né? Vocês viram o tempinho bom que tá, né? Tão um tempo bom, né? Para assistir um filminho, para comer uma pipoquinha, para assistir aula de geografia, de história já é tarde. Ah, senhor. Gente, mas vamos lá, né? Temos que terminar e vocês têm 2 Professora, semanas. Oi, amor, pode falar. rapidão, é por causa que, tipo, eu li a notícia, só que basicamente não entendi nada. O que foi esse Ah, negócio que deu em Fortaleza? Que os meninos de lá sentiram um tremor? Fortaleza? Hoje? É, Não vi hoje, cara, porque hoje eu não assisti direito ao jornal, porque eu estava gravando o aulão para o extensivo, e eu estava dando aula com o extensivo, e aí fica lá colocando, tem que descer no YouTube, aquela coisa. Não vi. Sério, um terremoto em Fortaleza mesmo? só Não, que foi, não foi, tipo, forte, um sabe? abalo, foi um abalo sísmico. Aqui, ó, ah, foi 2,5 na escala Richter. Eu não sei te dizer porque eu não vi, como eu te falei, né? Eu peguei só o finalzinho dos noticiários e eu não vi hoje porque eu estava finalizando, estou finalizando um monte de coisa por referencial, né, hoje. Então eu não assisti nada, né? Nem eu tive a oportunidade de ver. Mas assim, eu acredito que no sul, não, no sul é outra coisa, né, Ju? No sul seria de novo um ciclone extratropical. No caso, eu acredito assim, que os tremores de terra, né, os abalos sísmicos, eles têm 3 grandes causas. Movimentos de placas, que não é o comum no Brasil, tirando alguns abalos que pode ser sentido, por exemplo, no extremo oeste do Brasil, como no Acre, uma consequência, né, desses abalos que ocorrem no oeste da América do Sul. Atividade vulcânica, né, quando um vulcão entra em erupção, ele pode, né, mexer toda a estrutura. E o terceiro é por acomodação de terra, né, por questões de falhas geológicas, que é o que mais ocorre no Brasil. Esse eu não vi, não sei te dizer, mas é muito provável que tenha sido alguma coisa em relação à acomodação de terra, falha geológica, alguma coisa assim. Porque geralmente quando esses abalos ocorrem, geralmente eles causam o quê? 2, 3 pontos na escala que você percebe, né? Você sente, mas assim, não causa grandes estragos, não desaba nada, né? Porque é uma intensidade considerada baixa.
tá? Então, eu não sei te dizer, vou dar uma olhadinha, vou até marcar aqui para eu não esquecer, para dar uma pesquisada, tá? É isso para vocês. Tá? Então, foi em Fortaleza agora. Nossa, o Ceará já está tentando sair do Covid, né? E agora vem. Eu vou dar uma olhada na outra aula, eu falo para vocês. E em relação ao Sul, tá, Ju? Novamente, ontem, né? Eu também só vi mais o final das notícias. Ontem também houve a formação de um ciclone extratropical, né? Só que não teve, felizmente, a mesma intensidade que teve da semana passada, né? Foi da semana passada, foi do dia 30 para o dia 1º, da terça para quarta-feira passada, que teve o ciclone, né? Conhecido como ciclone bomba, né? Que na verdade é quando você tem um centro de baixa pressão, vocês sabem disso, eu expliquei isso para vocês, um centro de baixa pressão, e aí ocorre um fenômeno onde a pressão atmosférica nesse ciclone, ele cai muito rapidamente, muito bruscamente, em menos de 24 horas. E aí essa queda muito brusca da pressão dentro de um ciclone faz com que o vento gire muito, 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 muito rápido, e aí provoca o que eles chamam de ciclone bomba. Extratropical, porque ele é formado fora da faixa dos trópicos, tanto da semana passada como dessa semana, né? Porque vocês sabem que o Trópico de Capricórnio corta o Paraná. Então, se você pegar do centro-sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, está na faixa extratropical. Então, todos os ciclones que são formados ali, eles são chamados de extratropical. Detalhe importante, um ciclone extratropical, ele tem uma relação muito grande com a aproximação de uma frente fria. Então, você pode ver que semana passada teve né, que foi chamado ciclone extratropical bomba, e aí teve a entrada de uma frente fria, que caiu a temperatura, só que ela levou rapidamente, né, o início da semana, e ontem, novamente, né, tem a entrada de uma outra frente fria. Então, os ciclones extratropicais, eles têm uma relação muito direta também com esse choque entre massas de ar quente com massas de ar frias, diferente de ciclones tropicais que ocorre sobre o oceano, onde você tem um aquecimento mais do que o normal das águas do oceano, né? Fica geralmente em uma média acima de 26 a 27 graus acima da média dos oceanos, tá? Então, realmente teve, esse aí eu vi alguns estragos, eu não vi todos os detalhes, mas felizmente parece que foi bem menor a intensidade do que aconteceu semana passada, tá? E a região sul é uma região muito propícia a isso, tá, Ju? Porque é a região justamente de choque de frentes, né? E aí a frente fria tá chegando, vocês viram como que amanheceu o tempo hoje, o tempo, não o clima, pelo amor de Deus. A temperatura vai ter uma ligeira queda, aqui nem tanto, né? Campo Grande não vai ser tanto, porque está na região central, mas o sul do estado a tendência é cair bastante, né? Hoje em Ponta Porã a temperatura estava 9 graus no início da manhã, com sensação de 7 graus, né? Então a gente vê esse tempinho aí, é passagem, né? Frente fria chegando. Fala, Ju. A senhora já viu aquele negócio? Que negócio? De mudança de trópicos? Não entendi, Ju. Mudança de trópicos? Não entendi. Eu li que tipo ia inverter os trópicos? Onde que vocês leem essas coisas? Vocês leem umas coisas, algo assim. Inversão de trópicos. Eu não li nada disso, não. Não sei disso, não, mas vou dar uma pesquisada aí, sei lá. Vocês estão em casa aí, ficam vendo de tudo, né? Vou dar uma olhada, Ju, também. Marquei aqui no meu papelzinho, aqui no meu lembrete aqui, tá? Vou ver se eu encontro alguma coisa sobre isso, tá? Mas também não vi. Ok? Então, vamos lá para a nossa aula, galera, que tiver alguma perguntinha, né? Porque vocês têm aula depois de história, né? Então, vamos lá. Gente, vamos começar, então, a apresentação. Eu vou dar sequência, como eu falei para vocês, da parte que eu já tinha passado para vocês. Então, eu vou falar de teorias demográficas, tá? Bom, primeira coisa, pessoal, o que é teoria demográfica? Na verdade, as teorias demográficas, nós temos 3 grandes teorias demográficas, aí tem uma quarta, né, que mistura teoria demográfica com ambiental, mas são 3 grandes teorias, um assunto que como eu falei para vocês na aula passada, por isso que eu não falei correndo,
Um assunto que sempre aparece nas provas, Enem gosta bastante, vários vestibulares, então vocês têm que estar muito atentos, né? E esse conteúdo tá, como eu coloquei ali para vocês, começando na página 617, tá? 617. Oi. É a frente A? Isso, frente A, página 617, livro 4. Tá lá, teorias demográficas. Tá pela ordem. Bom, então a primeira coisa, essas teorias, na verdade, elas vêm para tentar explicar ou justificar um determinado crescimento demográfico, né, que algum lugar está tendo, um crescimento da população. E muitas vezes, sempre quando você fala nessa teoria, é interessante você saber em que contexto que foi criado, né? Porque, por exemplo, a gente vai falar das soluções de Malthus, você fala, até parece, né? Naquele momento, naquele contexto histórico, era possível, hoje já não dá. Então, sempre é interessante você pensar em que contexto que aconteceu, certo? Sempre analisar o que ele defende, essa teoria, e quais seriam as possíveis soluções para tentar resolver esse problema, tá? Aí nós temos 3 teorias, que, como eu falei, que são as 3 teorias, né, que elas são citadas. E aí uma quarta que a gente vai falar depois. Então, eu tenho a teoria malthusiana, a neomalthusiana e a teoria reformista ou marxista, tá? Aqui, geralmente, elas têm visões bem contrárias, é a neomalthusiana com a reformista, ela tem visão diferente, bem oposta, tá? Entre causa e consequência. A malthusiana é a que vai dar origem a tudo, né? Então, vocês têm até aí na apostila de vocês têm uma foto aí de Thomas Robert Malthus, né? Ele, no caso, né, ele era um economista totalmente liberal, tanto é que quando você fala do liberalismo econômico, se fala muito de Malthus, né, dentro do sistema capitalista, se fala teoria liberal, se fala muito de Malthus. Então, ele era um economista liberal, ele era um historiador inglês e, importante, não coloquei aqui, mas é importante citar, também ele era um pastor de igreja. Então, aí você vai entender por que algumas soluções citadas por ele tinham, assim, um fundo religioso. Então, ele tinha uma visão também religiosa. Então, apesar de ser economista e historiador, também ele era pastor, tá? Bom, quando que Malthus elabora essa teoria? Ele vai elaborar essa teoria no final do século XVIII. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ele vai elaborar essa teoria, pessoal, no final do século XVIII, tá? Olha só, né? Ok? Então, essa teoria, praticamente, que vai ser mais, já anunciou finalmente, deixa eu só confirmar uma coisa aqui. No século XVIII para o século XIX. Você está analisando no momento de pós-revolução industrial, onde você estava tendo um crescimento da população, um crescimento capitalista. Também a gente tinha que pensar que a gente tinha um ritmo de crescimento muito acelerado, porque nascia muita gente naquela época, e morria também muita gente, mas a taxa de natalidade era muito superior à mortalidade. Então, o ritmo de crescimento era bastante acelerado, né? E por trás da teoria de Malthus, a gente tem que lembrar que se você tem uma grande concentração populacional, você também acaba formando, muitas vezes, um excesso de contingente de trabalho, né? Que você acaba tendo mais gente para trabalhar. Então, o que ele colocou, né, baseado na teoria dele? Ele dizia, né, que eu acho que a teoria que mais lembrada pelo aluno, que existia um desequilíbrio entre o crescimento demográfico, o crescimento da população, não esqueci, demografia é população, tá? E a disponibilidade de recursos. E quando ele falava dessa disponibilidade de recurso, ele estava falando especificamente mais sobre alimentos. Então, ele dizia que a população crescia num ritmo muito acelerado, e esse ritmo de crescimento dos alimentos, né, e de recursos para atender essa população não seguia no mesmo ritmo. Então, você tinha um desequilíbrio. Um crescia muito rápido e o outro crescia muito lento, né? E aí, baseado nessa concepção dele, ele dizia que a população, o crescimento populacional seguia uma progressão geométrica, né? Por isso que a gente chama de teoria do PAPG, né? A progressão geométrica, e no caso, a produção de alimentos,
ele seguia uma progressão aritmética. Então, o que acontecia? Enquanto a produção de alimento crescia 1, 2, 3, né? A crescimento da população crescia de uma forma muito mais acelerada. Então, qual seria a consequência disso? Ora, se eu tenho mais gente do que alimento, qual vai ser o problema que vai ter? Você vai ter o problema em relação à fome. Então, ele dizia que a gente tinha que ter um controle rígido da natalidade, tá? Para que a gente evitasse o problema da escassez total de recursos e que a população começasse a morrer de fome, certo? Bom, dentro dessa teoria dele, naquele momento, pensa, está no século XVIII e século XIX, tá? Então, você está praticamente num momento que as pessoas entendiam, acreditavam muitas coisas, né? É lógico que teve muita gente que não acreditou na teoria dele. Mas ele, de certa forma, ele não deixou de colocar que a população crescia de uma forma muito rápida, e isso estava certo, apesar da mortalidade ainda estar elevada. Mas, assim, a grande falha de Malthus é que ele esqueceu de duas coisas importantes, né? Primeiro que ele esqueceu que, ainda mais com a Revolução Industrial, essa inovação tecnológica poderia chegar no campo. Automaticamente, você poderia também, com novas técnicas, aumentar a produção de alimentos, certo? Então, é como se a produção de alimentos ficasse eternamente sendo produzida como sempre foi, né, há séculos passados. Então, ele não considerou que a tecnologia também estaria chegando no campo, né, e que essa tecnologia, que esses maquinários, também poderia elevar a produção de alimentos. E uma outra coisa que também, de certa forma, ele desconsidera é que a Revolução Industrial, né, do século XVIII para cá, vai acelerar o processo de urbanização. Ou seja, as pessoas começam a abandonar aquelas áreas rurais e começam a migrar para a cidade. E quando as pessoas vão para a cidade, toda a estrutura de relação familiar, até mesmo de informação, de uma série de coisas, também muda. Então, ele desconsidera dois fatores bastante importantes. A urbanização, que interfere, sim, na natalidade da população, tá? E também o aumento da produção de alimentos, certo? Bom, mas aí, segundo a visão dele, esquecendo desse lado, né? Ele dizia que a solução, isso é importante vocês entenderem, falou disso, você lembra de Malthus. Ele falava que você teria que ter o chamado controle moral da população. Presta atenção. O que é o controle moral? Está até aqui que ele chama de educação moral, aqui, ou sujeição moral, como a tua apostila coloca. O que é isso? Como ele era pastor, ele não defendia o uso de métodos contraceptivos. É lógico que naquele momento você não tinha, né, pílula e todas essas coisas que tem hoje, certo? Mas ele não defendia, preste atenção, o uso de métodos contraceptivos para evitar uma gravidez, pela formação dele religiosa. Então, ele falava que você deveria desenvolver na própria população esse controle, como ele fala aqui na tua apostila, de sujeição moral. Ou seja, os próprios casais, primeiro que deveriam casar um pouco mais tarde, e a relação sexual só poderia ocorrer pós-casamento. E detalhe, essa relação sexual ela só deveria ser feita com o objetivo de procriar. Então, ele defendia, por exemplo, a abstinência sexual, né? Então, imagina, né? Vamos fazer um novo filho, né? Aí nós vamos lá, né? Ter a nossa trans ali para procriar. Fora isso, teoricamente, aí vem um controle moral. Não, a gente não pode, né? Transar, a gente tem que ter essa abstinência sexual para evitar justamente a gravidez, porque até mesmo ele era contrário, né, a adoção de qualquer método contraceptivo na época, tá? Então, por isso que ele fala em sujeição moral. Então, toda vez que você está vendo um exercício que falou lá, defende a sujeição moral, aquela questão, né, que você, por si só, pela sua moral, você não vai ter uma relação sexual, muito menos antes do casamento, certo? Muito menos. Você tinha que casar, né, e você deveria ter apenas um ato sexual com o objetivo de procriar, é o que ele chama de sujeição ou controle moral. Tá? Também, Malthus defendia que os trabalhadores mais pobres, né, pensava bem nos pobres, dá uma olhada, os trabalhadores mais pobres deveriam receber um mínimo para o sustento. Então, ele falava assim, você é pobre? O pobre, se ele tiver uma renda mais ou menos, ele vai querer ter mais filho. Então, o que você faz?
você paga o mínimo para o sustento dele, tá? Porque ele acreditava que a melhor condição de vida elevaria o número de nascimento. Então, se as pessoas tivessem um melhor salário, um melhor rendimento, as pessoas iam por si só querer ter mais filhos, né? Sendo que hoje nós sabemos que é, de maneira geral, o contrário. Quanto maior o poder aquisitivo da população, geralmente é menor a taxa de natalidade, né? Porque ela, por si só, ela faz um planejamento familiar. Mas na visão dele, de século XVIII, tá? Ele não pensava nisso, ok? Então, teoria de Malthus, você vai lembrar do quê? O crescimento da população é mais rápido do que a produção de alimentos, consequência, fome. Para evitar esse caos, o que nós temos que fazer? É a abstinência sexual, certo? E até mesmo defender outras medidas para que as pessoas tenham poucos filhos, ok? Bom, aí passou o tempo e aí vem a teoria neomalthusiana, né? A nova teoria malthusiana, eles resgataram Malthus, só que com, né, uma característica mais atual. Quando que a neomalthusiana aparece? Ela aparece após o fim da Segunda Guerra. Não esqueça que a Segunda Guerra acaba em 45. Então, vai ser praticamente no meados do século passado, do século XX, tá? Muitos países, tanto desenvolvidos como subdesenvolvidos, iniciaram o processo de explosão demográfica, tá? Lembra o que é a explosão? A explosão demográfica é quando nasce muita gente e diminui a mortalidade, né? Natalidade alta, mortalidade baixa, devido ao avanço médico-sanitário. E aí o crescimento rápido. Isso aconteceu fortemente nos países desenvolvidos e em vários países subdesenvolvidos, que são os outros emergentes hoje. Por exemplo, o Brasil. O Brasil vai ser pós-Segunda Guerra, que a gente vai ter a explosão demográfica. E essa explosão vai fazer que eu vou ter um aumento muito rápido, a população vai... né? Porque antes nascia muito, morria muito. Agora continua nascendo e diminui o número de mortes. Aí a população cresceu de uma forma muito rápida, tá? E aí, as teorias de Malthus, né, baseadas naquele de controle de natalidade, começam a ressurgir nesse contexto. Só que agora não adianta eu falar que a população tem que trazer aquelas medidas, tipo abstinência sexual e outras medidas, porque ia faltar alimento. Como assim faltar alimento? Né? Porque a tecnologia avançou, nós já estamos no século XX, tá? Nós já estamos aí iniciando a Revolução Verde, né? As tecnologias estão chegando no campo, aumentando a produtividade, então isso não convenceria mais, né? E aí essa teoria, ela começa a ser usada com uma outra concepção. Ela é retomada, né, essa forma de pensar, dizendo que, qual o respeito? Que você deveria ter um controle do crescimento populacional, principalmente na baixa renda, para quê? Para você desenvolver o país. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma frase que eu sempre gosto de citar. Talvez quem já foi meu aluno no primeiro ano lembre. Lembra que eu tenho duas frases? Se eu falar para você assim, você é pobre porque você tem muitos filhos. E a outra, você tem muitos filhos porque você é pobre. Ora, a teoria malthusiana é como se eu falasse isso. Você é pobre porque você tem muitos filhos. Então, como você tem uma elevada quantidade de crianças nascendo, você tem uma baixa renda, vocês não têm condições nem de praticamente sustentar você e a sua família, como que você vai melhorar de vida? Certo? Isso com uma pessoa. Pense em relação a um país. Um país subdesenvolvido, segundo a teoria neomalthusiana, a causa do subdesenvolvimento é a elevada taxa de natalidade. Certo? Então, em países subdesenvolvidos, nesta visão, nessa teoria, tá? Como a natalidade é muito elevada, porque são regiões mais pobres, e as pessoas geralmente elas têm mais filhos, certo? O governo tem que gastar tanto para suprir a necessidade dessa população que está nascendo, que falta recursos para o desenvolvimento. Então, se eu usar a teoria neomalthusiana para explicar o subdesenvolvimento, eu vou dizer, então, que a elevada taxa de crescimento da população seria uma das grandes causas do subdesenvolvimento daquele país, certo? E aí eu te pergunto, ora, para eu desenvolver, então o que eu tenho que fazer? Controlar a natalidade. Só que agora você está no século XX, você não vai mais defender aquelas teorias lá, né, de controle de natalidade lá do século XVIII, né? Então, a partir desse momento, a gente vai ter como solução a difusão dos métodos contraceptivos,
certo? Quando eu falo os métodos contraceptivos, os diversos métodos, pílula, em alguns países defende até mesmo o aborto, torna-se fundamental para você controlar a natalidade. Alguns governos, adotam medida de esterilização em massa. Isso aqui, é bastante marcante. O que é esterilização em massa? A mulher teve uma quantidade X de filhos, certo? No próximo nascimento, sem perguntar a sua vontade, sem querer ou não querer, o médico vai lá e esteriliza, né? De que maneira, né? Faz alguma cirurgia, tipo laqueadura, alguma coisa, para impedir que essa mulher volte a engravidar, né? E essas campanhas de esterilização em massa é feito muito em cima da população mais pobre, certo? A população mais pobre, né? Além de distribuir anticoncepcionais e promover campanhas de conscientização. Inclusive, dentro dessas campanhas, uma coisa que eu já vi bastante em exercícios, eu não sei se aqui na apostila ele coloca, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, ele não coloca, ele coloca uma pílula. Mas eu já vi, por exemplo, na Índia, existe muito essa tentativa de você tentar controlar a natalidade por meio de campanhas. Vocês estão aí, povo? Oi. Aqui, Oi. pronto, tranquilo. Ah, tá. Vocês estão aí, mas estão assim, né? Fazendo outra coisa, né? É que vocês ficaram tão em silêncio, falei, meu Deus, será que caiu de novo? Agora eu fico atenta agora. Já olho no celular. Aí, voltando. Então, por exemplo, o que geralmente alguns países eles fazem, inclusive na Índia? Por exemplo, eles pegam assim, colocam muito em propagandas, outdoor, né? Coloca muitas vezes assim uma mulher, sempre usa mulher, né? Uma mulher assim, bem acabada, feia, destruída, envelhecida, né? Aí você coloca ela grávida, né? Com um filho no braço, mais uns 2, 3 puxando a saia dela, né? E aí, muitas vezes, ao lado, coloca uma propaganda que é uma mulher bonita, jovem, né? Bem vestida, bem arrumada, ali bonitona e tal, segurando a mão de uma criança, né? Então, usando dentro dessa campanha de conscientização, tentando usar, né? No sentido que o que você quer, ser essa mulher ou essa mulher, né? Uma tentativa de fazer com que você fale que a justificativa de você ser pobre é porque você tem muitos filhos. Então, quer dizer, a causa da pobreza seria o elevado número de filhos, certo? Bom, essa teoria neomalthusiana. Essas campanhas ou imagem publicitária, como eu coloquei aqui, com o modelo ideal de família, formado geralmente por pai, mãe, né? E geralmente 1 ou 2 filhos. Por que até 2? Porque o 2 filhos é o número perfeito, né? Para você renovar a população de um país. Mais do que isso é demais. Ok? E menos é problema. Ok? Então, essa teoria neomalthusiana. Quem segue essa teoria que coloca na prática? A China. A China, ela adotou, né, pós-governo Mao Tse-tung, ela adota, na verdade, no governo Mao Tse-tung, né, por Deng Xiaoping, ela adota a política do filho único, vocês devem estar lembrados, né, onde cada família podia ter apenas um filho, certo? Para ter um segundo filho tinha que ter autorização do governo, e isso durou durante décadas, essa política, que gerou uma consequência muito séria. Uma não, 2 grandes consequências. Primeiro que como a população chinesa, ela, de certa forma, ela privilegia o menino em relação à filha do que menina, porque pela cultura chinesa, apesar de ter mudado muito, quem trabalha, quem leva o sustento são os homens, então se eu posso ter um filho, né, eu prefiro ter um menino. Fora que, né, quem vai cuidar dos pais da velhice seria o homem. Então, da preferência, se eu puder escolher, eu quero ter um menino. Tanto é que a gente sabe que a maior parte das crianças que são abandonadas em orfanato são meninas, né? Ou crianças que nasceram com algum problema, né? Alguma deformidade, algum problema mental, físico, que para elas isso é problema. Como que eu vou ter um filho só? Como é que eu vou cuidar desse filho? Né? Aparentemente parece ser uma coisa cruel, mas a gente entende a realidade chinesa. Aí o que acontece? Essa política durou durante décadas, de certa forma houve uma prioridade em ter menino do que menina, né? Muitas vezes até se negava a existência daquela filha para tentar ter um filho, e hoje a gente vê que a China é um país com um elevado número de homens, certo? Muitos homens, certo? E isso afeta na composição familiar, porque um homem não tem filho,
certo? Gênero, composição. Politicamente, para a China é um problema, né? Porque é um lugar que tem concentração muito de homens, geralmente os movimentos sociais são mais masculinos, não que a mulher não participe, mas geralmente é mais uma formação masculina, tá? E hoje a China já começa a pensar, daqui a 10, 20 anos, a renovação da população ativa, que é o grande X do mercado econômico dela, é essa população numerosa e barata, né? Então, o que a China fez? Ela rompeu a política do filho único e existe uma série de exceções. Se você tiver o primeiro filho for uma menina, você é liberado para tentar um segundo filho, para tentar um menino, aquela coisa, porque eles querem estimular novamente o nascimento, principalmente de meninas, para recompor a população chinesa a médio e longo prazo, tá? Então, é um país que adotou a teoria neomalthusiana. Bom, aí a teoria reformista, pessoal, ela vai bater de frente com a teoria neomalthusiana, tá? Ela é chamada também de marxista. Por que ela é chamada de marxista? Geralmente, quando se fala isso, o pessoal fala, marxista, a esquerda. Não é que é algo que surgiu de esquerda, mas, na verdade, ela vai ser considerada como marxista porque ele vai falar muito da questão da desigualdade, né? Então, ele cai no lado social. Aí acaba sendo colocado como reformista ou marxista, tá? Então, teve várias contestações da teoria de Malthus, desde lá, né, do século XVIII do século XIX, tá? Onde ele sugeria, né, que a miséria e a disseminação de doenças e catástrofes e guerra ajudaria a conter o crescimento. Eu acho que Malthus, vivendo numa época dessa, eu acho que ele estaria bem feliz, né? Numa pandemia e matando um monte de gente, né? Fala assim, que bom, né? Tem gente que defende essa teoria, né? Que uma guerra, que uma doença, grandes catástrofes é interessante porque diminui, né, o número de pessoas que vivem no planeta, né? Cada um defende o que acredita. Só que muitos teóricos começam a debater sobre isso e começam a colocar que a desigualdade entre os recursos naturais e alimentos, na verdade, está mais ligado à distribuição da renda. Ou seja, as pessoas, elas não têm acesso a alimento, não é porque não existe alimento, mas porque elas não têm dinheiro para ter acesso a esse alimento, tá? Então, começa a bater contra a teoria de Malthus e depois ela começa a ser usada contra a teoria neomalthusiana. Por quê? Porque na teoria neomalthusiana se coloca de maneira geral que a causa do subdesenvolvimento é a elevada taxa de natalidade. E na teoria reformista ele fala que é o contrário, que a elevada taxa de natalidade seria uma consequência dessa pobreza, desse subdesenvolvimento. Certo? Aí vem aquela frase que eu sempre cito, né? A teoria neomalthusiana fala, você é pobre porque você tem muitos filhos. Aí a teoria reformista fala, não, você tem muitos filhos porque você é pobre, né? Então, ter muitos filhos, na visão reformista, é uma consequência desse subdesenvolvimento, pela falta de informação, pelo acesso a um monte de coisa, né? Então, como os ideais, né, de quem defende essa teoria é muito parecido com o de Marx, tá? Ela passou a ser relacionada como teoria marxista ou reformista da população, tá? Então, por isso que a gente chama de teoria reformista ou marxista, ok? Bom, mas a população cresce do mesmo jeito, certo? Nessa teoria. Só que não como uma causa do subdesenvolvimento, mas sim uma consequência. Então, o que se defende? Que solução, então? Como é que eu resolvo isso? A solução, pelo quem defende a teoria reformista, é que você adote toda uma política social de combater a pobreza. Porque a partir do momento que você combate a pobreza, que você tem uma melhor distribuição de renda, tá? Você vai melhorar as condições de trabalho, as pessoas vão começar a viver melhor, e essa melhora na condição de vida vai fazer com que ela, por si só, ela realize um planejamento familiar. E aí a gente começa a perceber, no Brasil a gente percebe isso, que geralmente as famílias mais pobres, geralmente elas têm um número muito maior de filhos do que as pessoas de uma classe média alta. Né? Não que seja uma regra, não que uma pessoa de classe média alta tem que ter 1 ou 2 filhos, né? Tem gente que tem bastante também, ok? Mesmo lado lá. Mas a gente observa que muitas vezes esse acesso à informação, essa melhor condição de viver, você vai começar a pensar
sabe, 2, 3 vezes em ter filho. Primeiro que se eu vivo melhor, eu vou ter uma outra visão de estudo, eu vou ter uma outra visão de mercado, mulher, eu não vou achar que com 17, 18 anos já está na hora de eu arranjar um marido, casar e ter um monte de filho. Eu vou querer estudar, eu vou querer trabalhar, e tudo isso vai começar a adiar esse momento de eu engravidar, retardar, e automaticamente eu, por si só, faço o meu planejamento familiar, tá? Então, de certa forma, a teoria reformista, ela defende que você tem que melhorar as condições socioeconômicas por si só, a população fazer esse controle de natalidade, ok? Por isso que ela é contrária, certo? Principalmente a neomalthusiana com a reformista. E aí, a outra, a ecomalthusiana, né? Quando você fala em eco, galera, eco, automaticamente você vai falar de meio ambiente, né? Essa teoria é uma teoria considerada relativamente nova, certo? Ela vai ter todo esse cunho aqui ecológico ou ambiental, certo? Onde ela começa a ser usada, né, ser citada mais no final do século XX, certo? Onde eles começam a buscar a justificativa da escassez dos recursos naturais, né? Tipo, quem é o responsável? Quem que desgasta? Quem que acaba com os recursos naturais? Quem mais polui, né? Aí, dentro dessa teoria neomalthusiana, surge a teoria ecomalthusiana, certo? Dentro da neomalthusiana, né? Não lá da fome, que não vai justificar nada, dentro dessa teoria neomalthusiana, surge a teoria ecomalthusiana, que ressalta que o crescimento populacional pressiona o ambiente, ou seja, quanto mais gente nasce, mais comida tem que ter para alimentar, mais recursos para sustentar, mais isso, mais aquilo. Então, é aquela teoria que defende que o grande responsável pelo impacto ambiental seriam os países mais pobres devido à elevada taxa de natalidade, tá? Então, esse crescimento populacional intensifica o uso dos recursos para garantir o abastecimento, provocando problemas ambientais. Então, ele fala que o controle populacional... Oi, amor. Tem uma teoria que é mais aceita pela ciência e tudo mais, uma delas que é mais aceita do que a maioria. Você fala dentro dessas que nós falamos até agora? Isso. Ó, dentro das teorias, hoje, tem gente que defende ainda a neomalthusiana. Mas, de maneira geral, assim, a gente percebe, independente se essa visão de esquerda ou de direita, tá? Esquece essas questões. Geralmente, quando você fala em marxista, todo mundo já pensa em esquerda, né? Mas, de maneira geral, a teoria que ela é mais aceita hoje é a teoria reformista. Eu, por exemplo, se você perguntar para mim, Cirilo, qual que você acredita? Né? Independente se você é direita, de esquerda, se é marxista ou não, para mim, a teoria mais plausível é a teoria reformista, porque eu que tive a oportunidade de trabalhar durante um longo período em áreas de favelas, alguns anos atrás em Campo Grande, a gente observa que quanto maior o atraso social da família, por questões culturais, questões religiosas, muitas vezes parece absurdo o que eu vou falar, mas tem mulher que não sabe nem usar direito uma pílula. Ela acha que a pílula ela tem que tomar na hora que ela vai ter uma relação sexual com o marido, entendeu? Então, tipo assim, ela acha que ela pode tomar em qualquer horário, ou ela não usa porque a religião dela não permite. Então, eu falo assim, que quando melhora a tua condição socioeconômica, a mulher e a família por si só, ela realiza o planejamento familiar. Então, na minha visão, a teoria reformista, ela atende mais o momento agora, tá? E a ecomalthusiana também não me convence. Por quê? Porque ele fala que o crescimento, os países mais pobres, por ter uma natalidade muito elevada, eles sufocam o ambiente, né? Ou seja, eles seriam os grandes responsáveis. Mas aí eu faço uma pergunta. Faça uma análise. É lógico que a população numerosa, ela interfere. Falar que não também é mentira. Mas eu falo assim, faça uma análise de 2 famílias que tenham a mesma quantidade de pessoas, certo? Que tenha, sei lá, vamos por 5 pessoas, pai, mãe, 3 filhos, exemplo, 5 pessoas. Analisa o lixo de uma família de 5 pessoas, de uma família muito pobre, e analisa o lixo de uma família de 5 pessoas mais abastada. Você vai ver que o consumo dessa família mais rica, é muito maior. A produção de resíduos é muito maior,
porque ela consome mais, ela tem maior poder aquisitivo de consumir do que o mais pobre, apesar de muitas vezes ser mais numeroso do que outras famílias, certo? Então, a teoria eco-malthusiana é uma tentativa de jogar a culpa de todos os problemas ambientais nas costas dos países mais pobres. Só que nós sabemos que os maiores responsáveis pelos problemas ambientais são os países mais ricos. Ok, galera? Pergunta? Professora, obrigada. Nada, amor. Pergunta? Alguma pergunta? Bom, gente, eu vou para os movimentos populacionais. Na verdade, o meu objetivo é falar mais dos refugiados no segunda aula, só que como eu sei que vocês têm aula agora, eu vou parar aqui, tá? Coloca o nomezinho de vocês aí já. Sei que já deve estar colocando aí, né? Põe o nome de vocês, tá? Quem tiver alguma perguntinha aí, galera, eu fico para responder, tá? Vamos para a aula de história e aí, no finalzinho da tarde, a gente volta para finalizar e para logo a gente começar a entrar no ritmo de recesso, tá? Colocaram o nome certinho, bonitinho. Então tá, gente, vamos lá para a aula do Adriano, né? A aula do Adriano agora, tá? Beijo, a gente se vê daqui a pouquinho, tá? Vou te esperar. Até mais, Beijo, beijo. Beijo, amor. Até mais. Vou tentar olhar esse negócio aqui do tremor que vocês falaram aqui, tá bom? Deixa eu desligar aqui. Beijo, gente. Tchau.